Todos que estão aqui esta noite, obrigado, equipe de louvor. Estamos bem preparados para abrir nossas Bíblias para o livro de 2 Coríntios, capítulo 13. 2 aos Coríntios, capítulo 13. O último capítulo da última carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja em Coríntios. O tema desse ano, 2015, está escrito aqui atrás, Igreja Fiel Levanta. Deve ser uma coisa simples. Deve ser o alvo de todos os membros dessa igreja e todos os futuros membros dessa igreja para realmente querer levantar e cumprir a razão de ser salvo. A razão de ser salvo era para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, para fazer as boas obras, segundo Efésios capítulo 2, versículo 10, que Ele, antes que nós fomos salvos, que Ele já criou para nos fazer. Mas às vezes é complicado. Às vezes as pessoas que levantam não são as pessoas fiéis. As pessoas que levantam dentro das igrejas são pessoas que criam problemas. Isso não é diferente hoje do que era 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo agora está escrevendo a segunda carta que está na Bíblia, mas realmente a terceira vez que ele está corrigindo problemas dentro dessa igreja em Coríntios. Nós sabemos que essa igreja que o Paulo organizou, o Paulo viveu entre esse povo por 18 meses e ele organizou essa igreja. Então ele investiu muito tempo da sua vida para o bem desse povo. E depois que ele foi embora, outras pessoas entraram e começaram a falar mal do apóstolo Paulo. Falar mal da mensagem dele. Até falando mal da pessoa dele. E ele já, agora a terceira vez, nós temos 2 cartas, mas ele escreveu 3 vezes para essa igreja, corrigindo os problemas. Então a primeira vez que alguém tem que nos corrigir, então, normal. Pode ser pela nossa ignorância. A gente não sabe. A gente não sabia que isso era pecado, aquilo era pecado. Não sabia que Deus exigia essa fidelidade, essa santificação às nossas vidas. Então eu estou aprendendo, eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Então a primeira correção é normal. A segunda correção, então pode ser que nós somos um pouco fracos. Pode ser que eu ainda preciso crescer para atingir o nível que eu posso pôr em prática a primeira correção. Mas, gente, a terceira vez que Paulo está escrevendo para o mesmo grupo, para corrigir os mesmos problemas, ele diz, então, vocês se preparem. Porque essa vez que eu vou ali para te visitar, eu não vou poupar ninguém. Eu vou para valer. Alguém já jogou o jogo americano, chama beisebol? Quem já ouviu esse nome beisebol? Só nem metade? O beisebol é o melhor jogo de todas as épocas. Eu joguei desde 5 anos da idade. Eu achei que quando eu ia crescer, um dia ainda, que eu ia ser um jogador profissional de beisebol. Era o meu sonho. Não aconteceu ainda, mas ainda eu tenho esse sonho. Mas uma regra pequena em beisebol, a pessoa que pega o bastão e vai para bater a bola, ele tem talvez 3 a 4 oportunidades por jogo para ele bater, para ver o que ele ia fazer. E a pessoa com a bola, ele vai arremessar a bola, e você tem que bater com o bastão. A primeira vez que ele joga, você vai tentar bater e você vai errar, ela chama strike. Tem um strike contra você. A segunda vez que ele joga a bola, você tenta bater de novo, se errar de novo, é segundo strike. E depois, a terceira tentativa que você erra, é a terceira strike e você está fora. Você tem que abaixar a cabeça e voltar para o banco. Eu acho que talvez Paulo estava pensando isso quando ele escreveu essa terceira vez com ele. Já deu uma tentativa, vocês erraram. Strike one.
Mandei outra carta para vocês e vocês continuam ainda errando. Strike two. Essa, a terceira vez, se vocês não corrigem, se você não bate bem, se você não corre e fazer certo, vocês vão ficar fora. Eu não tenho mais tempo para brincar com você. Vamos ver. 2 Coríntios, capítulo 13, começando o versículo 1. O Paulo diz: esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Um problema que nós achamos muitas vezes, quando pessoas estão rebeldes, quando as pessoas não estão conseguindo bater corretamente a bola, jogar, eles estão sentindo mal. Em vez de olhando para si e dizendo, o que eu estou fazendo errado? Eles querem apontar o dedo e dizer a culpa deles. O apóstolo Paulo, quando ele chegou, pessoalmente, ele chegou a falar com essa igreja em amor, com paciência, tentando de corrigir com mansidão todos esses problemas. E lendo, principalmente 1 Coríntios, dá para ver que essa igreja tinha muitos problemas, muita divisão, muita briga, muita contenda, muita separação entre os membros. E Paulo, vez após vez, tentou corrigir com mansidão. Mas quando ele estava longe e ouvindo os problemas, as cartas que ele escrevia eram um pouco mais chato, um pouco mais poderosa. E eles estão falando assim, mas quem é este apóstolo Paulo? Quando ele é longe de nós, ele fala coisas, mas quando ele chega aqui, ele é fraco. Será que esse homem tem o poder de Deus? Será que esse homem é falando por Deus mesmo? Você já viu que quando pessoas fazem coisas erradas, em vez de olhando por dentro, eles querem culpar os outros, apontar o dedo. E você? E você? O Paulo está dizendo, já está na hora de olhar por dentro. Eu sou fraco em Cristo, mas Deus que é poderoso. E é Deus que vai mudar a sua vida. É Deus que preocupa com vocês. Estamos aqui na nossa fraqueza para te servir. E só por isso, não pode aproveitar a mansidão do homem de Deus, achando que pode fazer o que quiser e Deus não vai observar. Um problema que surgiu dentro dessa igreja e dentro de cristianismo nessa época, a mesma coisa que acontece hoje. A pessoa acha, porque ele fala que tem fé, eu creio em Cristo, eu creio em Deus, eu creio na Trindade, eu tenho esse credo de coisas que eu creio, que eu aceito, e por isso Deus me ama. Por isso eu faço o que eu quero e Deus vai me abençoar, sem mudar a sua própria vida. Essa igreja em Coríntios estava cheia de pessoas assim. Infelizmente, entre as igrejas hoje em dia, eu vejo que tem muitas pessoas iguais. Pessoas que falam sobre sua fé, que falam palavras bonitas, palavras boas, falam coisas até verdadeiras, mas não muda a sua vida. Ainda briga, ainda tem contenda, ainda tem orgulho, ainda não vive em humildade, preferindo os outros, servindo os outros, falando mal dos outros.
E quando isso acontece, parece que as pessoas que levantam são as pessoas que devem ficar caladas. Porque houve mais contendas, mais brigas, mais críticas, mais coisas que a Bíblia condena, ao invés de a Bíblia ensina e exorta a fazer. Então Paulo chega aqui em versículo 5 a falar diretamente ao coração do problema. Ele diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. É muito sério. Muito sério. Está na hora para todos nós. Já estamos no mês 4 desse ano de Igreja Fiel Levanta. Quantos aqui já levantaram? Já começaram a pôr em prática a fé que fala, que possui? Tem alguma coisa diferente na sua vida desde nós começamos esse ano? Está fazendo mais coisas agora do que estava fazendo antes? Está vivendo a sua fé ou só falando que tem fé? Esses eram homens, mulheres, membros dessa igreja. E Paulo diz, está na hora de examinar-se para ver se realmente vocês estão na fé. Vocês não percebem que Jesus, se realmente você crê em Cristo como seu Salvador e é salvo verdadeiramente, você não percebe que Cristo vive dentro de você? Essa não deve fazer uma diferença na sua vida? Essa não deve causar você ser algo diferente do que a pessoa antiga que só levanta para causar briga, contenda, divisão, crítica, falando mal das pessoas que te corrigem? O Paulo disse, está na hora de examinar, provar realmente, não para mim, não para o mundo, mas prove para si mesmo que Jesus realmente vive em você, a não ser que você está sendo reprovado. Esse reprovado é uma palavra forte. Significa rejeitado. Significa que você prepara para a prova e no final, quando você faz a prova, no final do ano é a prova que vai determinar se você vai passar um novo ano. Você fica um ano inteiro na escola se preparando, estudando, preparando, toma essa prova final e você falha. Você está rejeitado. Você não passa para o outro ano. O Paulo diz, não gasta o seu tempo na igreja, falando da sua fé, sendo fiel a participar nas coisas, até causando problemas nas igrejas, como você é um líder falando contra as maldades, enquanto a sua própria vida não é certo, não está certo. Você não é salvo. E na última prova, quando você está diante de Cristo, no dia do seu julgamento, você será reprovado. Porque você nunca, simplesmente, recebeu Jesus. Não a ideia de Jesus, não a crença sobre Jesus, mas recebeu Ele mesmo dentro da sua vida para transformar a sua vida. Isso é fé. Fé é muito mais do que falando, do que repetindo uma crença. Fé transforma a sua vida. Quando nós falamos sobre fé, a Bíblia ensina que fé é algo que nós não podemos ver, mas nós cremos nela como se fosse aqui visível. O que nós não podemos ver? Eu posso ver esse prédio. Eu preciso fé para deixar a minha casa, entrar no meu carro e chegar aqui à igreja? Pouca fé, porque eu já sei o endereço. Já estava aqui, eu já sei que tem paredes aqui, já sei. Isso não vai requerer muito fé. Para muitas pessoas, eles fazem sem pensar. Eles têm outros motivos de estar aqui. Se você vem aqui para ver as outras pessoas, isso não é fé, porque nós sabemos que as outras pessoas existem. A fé significa que Deus exige
que eu não deixa congregar com os irmãos, que eu seja usado em cada congregação, cada culto, para ter oportunidade para louvar, para adorar, para aprender, para orar uns aos outros, para encorajar outros irmãos que precisam, e para me preparar para quando sair desse lugar, eu sou melhor, mais perto de Deus, que eu posso servir a Ele melhor. Como eu vou saber que isso vai acontecer? Pela fé, que a Bíblia promete. Quando eu vou me deslocar do meu lugar para ir louvar, adorar, eu tenho que ir pela fé, acreditar que Deus está aqui nesse local, esperando para mim. Isso é fé. Não é fé para chegar aqui e congregar e ver as pessoas e cantar e volto para casa e não tem nenhuma coisa que muda na minha vida. Isso não foi nenhuma fé. Eu faço isso na escola, faço isso no trabalho. Mas fé é quando eu estou indo lá para congregar na presença especial de Deus, porque eu sei que Ele está aqui. Como eu sei? Porque Ele prometeu. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou ali no meio. Então essa é uma promessa. E eu vou receber, eu vou praticar essa coisa que eu faço de congregar pela fé. Tudo que a gente faz, se não é pela fé, não agrada a Deus. Mas o problema, como eu falei, desde essas primeiras igrejas, era o pensamento assim, mas salvação é pela graça. O Paulo ensina isso, e não é pelas obras. Então, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Verdade. Mas eu preciso fazer muito depois da minha salvação para demonstrar que eu tenho uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 17, diz que a pessoa que crê em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas antigas passaram e tem todas as coisas novas. Se nada mudou na sua vida, como pode dizer que eu sou uma nova criatura? Mas esse foi um dilema nas igrejas. Até o Tiago, e vamos abrir nossas Bíblias para o 2º capítulo de Tiago. Tiago, irmão de Cristo, escreveu essa carta, não falando o contrário do que Paulo diz, mas corrigindo os problemas que surgiram com esse mau entendimento do que o apóstolo Paulo ensinava. O apóstolo Paulo jamais falou que não precisa fazer boas obras, não precisa viver a sua fé. A sua vida cristã tem que ser uma vida visível, tem que demonstrar, tem que ser transformado. O Paulo ensinou, ele vivia como exemplo desse tipo de vida. Mas as pessoas que não quis mudar a sua vida, que quis só atrapalhar a vida dos outros, falando, mas eu não preciso, porque é pela graça que eu sou salvo. O Tiago escreve essa carta para os judeus que são crentes. E os judeus que eram crentes, eles estavam na outra extremidade do erro. Eles estavam acreditando que para ser salvo, você tinha que praticar toda a lei de Moisés, com todos os cerimônios, para ser salvo. Também está errado. O que Tiago está escrevendo aqui para eles tem que ser salvo pela fé e somente pela fé. Mas o que prova que você tem fé, quando você vai examinar-se, como Paulo disse, as nossas vidas, para ver que eu estou na fé, é o que eu estou fazendo, ou o que eu não estou fazendo. Para provar se eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Hoje à noite, rapidamente, vamos ver, eu estou ainda recuperando do dengue. Eu estou um pouco melhor, mas a minha voz ainda está fraca. Eu pensei, hoje eu vou pregar até eu não tenho mais voz. Tá? Concordo? Eu vou até meia-noite, talvez se a minha voz me deixe. Mas realmente eu quero só passar 5 tipos de fé que o Tiago destaca aqui para nós. Vamos ver. E enquanto nós estamos lendo esse tipo de fé, faça o que o apóstolo Paulo mandou fazer. Examine-se a sua fé.
Não a fé do seu marido, da sua esposa, das suas crianças, do seu pastor, da pessoa do seu lado. Examina-se a sua própria fé. O Tiago nos dá 5 tipos de fé que nós podemos ver hoje à noite. Vamos começar. Capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também. Vamos parar aqui. Essa primeira parte da fé é uma fé provada. Simplesmente, Deus vai nos dar oportunidades para viver a nossa fé. Ele vai deixar pessoas entrar na sua vida que precisa ajuda, que precisa oração, que precisa ser corrigida, que precisa entender melhor a palavra de Deus. Qualquer coisa que vai exigir um investimento do seu tempo, da sua cabeça, da sua energia, às vezes do seu dinheiro, qualquer coisa que vai demandar uma ação de provar quem você é, o que você faz? Você vai agir? Você vai ajudar? Você vai entrar na vida dessa pessoa com a sua própria vida para ajudar, para melhorar? Sendo membro da igreja, sendo visitante, sendo pessoa da rua que você nunca mais vai ver, não faz mal. Deus vai mandar oportunidades em nossas vidas diariamente para provar a nossa fé. Se alguém, o exemplo que ele dá aqui, se alguém bate na sua porta, eu não tenho roupa. Então, Deus abençoe você, vai em paz, Deus vai aquecer você. Você fecha a porta? Que tipo de fé você não tem? Você tem. Ou a pessoa bate na sua porta, eu preciso de comida, você tem lugar cheio de comida na sua casa, eu não tenho nada para te dar. Deus vai abençoar você. O Tiago pergunta, que tipo de fé é isso? Quer dizer, você foi reprovado. Você fala que tem fé, que fala que ama, que fala que a maneira de provar que eu amo Deus é quando eu amo os irmãos, quando eu até amo meus inimigos, porque eu sei que tem um amor de Deus dentro de mim, e por isso eu amo as pessoas. Mas eu não faço nada. São palavras. E essas palavras se tornam mentiras quando nós não cumprimos a nossa palavra. E quando isso acontece, nós somos reprovados. Nós somos rejeitados por Deus. Deus vai dar as oportunidades para provar a sua fé. E quando você nega o poder que Deus te dá, as oportunidades que Deus vai te levar, essa significa que não vive a sua fé. A sua fé é reprovada. A segunda tipo de fé, versículo 17. A fé morta. Assim também, a fé por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Eu acho que essa aqui é a fé mais comum nas igrejas, entre as pessoas que falam que conhecem a verdade, que conhecem Cristo como Salvador. A igreja fiel levanta 2, 3, 4, 5. Não estou falando levantar o primeiro domingo eu pedi para levantar e todo mundo ficou em pé. Mas não é só para ficar em pé aqui, porque isso é fácil. Eu posso pedir para todo mundo fiel, levanta, todo mundo vai levantar. Levanta lá fora. Levanta o nome de Cristo. Os jovens aprenderam a levantar o nome de Cristo. Jesus falou, se você levantado,
eu vou atrair todos os homens para mim. Está falando sobre isso, ele estava falando isso sobre a maneira que ele ia morrer, levantado na cruz. Mas levantado na cruz é o Evangelho, as boas novas que Jesus morreu para nos salvar. E quando nós levantamos o nome de Cristo, quando nós pela fé acreditamos, se eu vou falar essa mensagem, Deus vai usar as minhas palavras para salvar a vida das pessoas. Pela fé eu vou anunciar. Eu sei que eu não tenho o poder de salvar ninguém. Eu sei que eu sou fraco em muitas áreas na minha vida, mas pelo menos Deus me deu uma boca, Ele me deu a vida nova, e eu posso sair e levantar o nome de Cristo. E levantando o nome de Cristo, pela fé, Jesus promete, eu vou atrair eles para mim. Evangelização é só isso. Nós não temos que preocupar se a pessoa vai ou não vai, aceitar ou rejeitar. Isso é entre eles e Deus. Mas eu tenho o privilégio de levantar o nome de Cristo. E se eu não faço isso, se é uma coisa tão simples, uma coisa tão básica, que eu posso fazer todos os dias e não faço isso, a minha fé está morta. A minha fé não existe. Ele diz, esse tipo de fé pode salvar você? Você está contando na sua eternidade com esse tipo de fé? Você está vivendo a sua vida inteira dentro da igreja e nenhuma vez você levantou para levantar o nome de Deus, para falar para os outros sobre Cristo, para convidar as pessoas a conhecer Jesus, para ajudar as pessoas em necessidades. Você nunca fez nada, mas você acha que a minha fé está abrindo as portas do céu para mim. Reprovado. A sua fé é morta. O Paulo está dizendo, examine-se para ver se você está na fé. Não saia aqui hoje à noite com uma fé morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O terceiro tipo de fé é uma fé visível. É uma fé visível. O Tiago está simplesmente dizendo, você fala que tem fé? Então, com as suas palavras, me mostra essa fé. É possível? Eu posso olhar nos seus olhos e ver, não sei se tem fé. Eu não estou vendo fé dentro dos seus olhos. Não. Você pode dizer que eu te amo. Eu posso olhar, será que me ama? Não sei. Porque a única maneira de saber se a pessoa te ama é quando a pessoa faz alguma coisa para demonstrar o seu amor. Deus fez a grande proclamação, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E depois falou o quê? Que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. A Bíblia diz que enquanto nós éramos inimigos de Deus, Jesus morreu em nosso lugar. E isso é uma demonstração do amor, do grande amor que Deus tem para nós. Quando nós falamos que eu amo Deus, e a gente não faz nada para demonstrar isso, será que nós amamos? Se eu falo que eu tenho fé que nós cantamos pode mover as montanhas. E a única coisa que eu sei sobre minha fé é a música que canto. Que a minha fé nunca fez nada para mim ou para ninguém. Essa é uma fé visível. O Tiago diz, me mostra a sua fé através das suas palavras, e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Nós somos salvos para fazer boas obras. Por que eu faço boas obras? Para mostrar ou para ser salvo? Não. Para dizer que Deus mudou a minha vida de tal maneira, me transformou, que agora eu vivo para fazer coisas boas. Eu vivo para levantar o nome de Deus. Eu vivo para praticar as minhas boas obras diante do homem,
como Jesus ensinou em Mateus 5:18, para que o mundo pode ver as minhas boas obras e glorificar o meu Pai que está nos céus. Por isso eu faço. Não para ganhar a minha salvação, mas por causa da minha salvação, eu quero glorificar, quero usar a minha vida para glorificar a Deus. E se eu não faço isso, eu tenho que questionar a minha fé. E questionando a minha fé, eu vou ter que questionar a minha salvação. Porque Tiago diz, não pode. A fé tem que ser visível. 4 tipos de fé, versículos 19 e 20. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não vale nada. Não conta com essa fé para abrir as portas do céu, para você entrar por causa da sua grande fé, quando você não tem nada feito pela fé. O 4 tipo de fé é uma fé demônica. Os demônios creem que existe um Deus. Eles, durante essas centenas e milhares de anos, eles têm visto Deus face a face. Eles estavam junto com Deus desde o começo. Foram criados por Deus. Os demônios conhecem muito bem o fato que Deus existe. E eles tremem quando mencionar o nome de Deus. Eles são salvos? Eles glorificam a Deus com as suas vidas? Eles são transformados por causa dessa crença? Não. Eles são perdidos. Eles estão esperando o dia do julgamento, onde eles vão ser lançados no lago de fogo para sempre. O destino deles. O destino de uma fé que crê que Deus existe, mas que não transforma a sua vida. Quantas pessoas vão passar a eternidade do lado dos demônios, porque a sua fé é igual deles? Existe que Deus existe, crê que Deus existe, crê até na cruz, crê em tudo que a Bíblia ensina, sabe que é verdadeira, mas essa fé nunca transformou a sua vida. Você vai gastar a eternidade do lado dos demônios, porque a sua fé é igual a eles. E o último tipo de fé. Versículo 21, até o final. Não foi Abraão, nosso ano passado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhantemente é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esses 2 exemplos das pessoas famosas entre os judeus. Lembra que Tiago está escrevendo para os judeus. Eles conheceram muito bem essas histórias. O Abraão, livro de Gênesis. Raabe, livro de Josué.
conta essa história de duas pessoas completamente diferentes. Mas os dois houve oportunidade para provar a sua fé. Um riscando a vida do seu próprio filho e outro arriscando a sua própria vida e a vida da sua família, para obedecer pela fé a promessa de Deus. Se me obedece, o seu filho vai viver. Se me obedece, eu vou salvar você e a sua família. Pela fé, acreditaram na promessa de Deus e isso causou a eles fazer alguma coisa visível. Esse quarto tipo de fé é a fé justificável. Uma fé que justifica. Uma fé que justifica a nossa salvação. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos nós somos culpados de ser distantes de Deus, sem oportunidade nenhuma para reconciliar através de qualquer coisa que eu faço, essa separação entre eu e Deus. Mas Jesus veio para sofrer no meu lugar. Jesus veio para morrer na cruz no meu lugar. Jesus pagou o preço, o salário do meu pecado, que Deus exige. Jesus pagou esse preço na cruz. Como eu sei? Pela fé, eu acredito. Pela fé, eu vou receber. E pela fé, mudando a minha vida, transformando a minha vida atrás do poder de Deus, deixando uma vida contra Deus por trás e entregando a minha vida novamente para só servir a Ele. Essa fé, essa mudança, eu faço isso porque eu acredito com todo o meu ser que Deus é real, que a Bíblia está correta e que Jesus morreu para mim. E se eu não faço isso, eu vou morrer nos meus pecados, eu vou gastar a eternidade separado de Deus no inferno. Eu acredito pela fé e por isso eu entrego a minha vida. Por isso eu deixo os vícios, por isso eu deixo os prazeres dessa vida para viver uma vida santa e correta, para que Deus me aceita. E essa fé que eu tenho é provado pelas minhas ações e essa agora me justifica de todos os meus pecados. Eu estou bem, reconciliado agora diante de Deus. É isso que a sua fé fez com você. É essa mudança que está vivendo na sua vida. Que tipo de fé você tem? Igreja fiel, levanta. Mas, por favor, levanta somente as pessoas fiéis. As pessoas que vão servir. As pessoas que vão aproveitar a oportunidade e privilégio para ser usado no serviço de Deus. Levanta e deixa o mundo ver a sua fé. Mas que tipo de fé? A sua fé hoje está sendo provado ainda. Você está com dúvida, será que eu tenho essa fé? Não tem problema de duvidar isso. Ora para Deus, Deus me usa, prova a sua fé. E amanhã, garanto, talvez hoje à noite vai ter oportunidade para provar a sua fé. Depois que algumas provações, talvez você reconhece, tem que admitir que a minha fé está morta. Teve tanta oportunidade para servir a Deus e não faço nada. Já estou membro dessa igreja, está visitando essa igreja por muito tempo e não estou fazendo nada. Eu tenho que admitir que a minha fé está morta. Tem que fazer alguma coisa, então. A sua fé é visível, as pessoas falam, as pessoas notam. Não é isso, não é por isso que a gente faz, mas quando você faz uma coisa visivelmente, as pessoas vão observar e falar, para a honra e glória de Deus. A minha fé é uma fé demônica. Eu acredito que Deus existe, eu acredito que Ele criou o mundo e as pessoas, acredito que Jesus nasceu de uma virgem, eu acredito que Ele morreu na cruz, acredito que Ele ressuscitou no terceiro dia, mas nada disso muda a minha vida. Eu tenho fé demônica. Ou eu tenho a fé que justificou. Através das minhas obras, eu estou justificado diante de Deus. Porque eu estou vivendo, cumprindo
pela fé, esperando as promessas de Deus. Que tipo de fé? Enquanto o Tiago vem agora e prepara uma música, enquanto nós podemos cantar essa música, deixando o Espírito Santo convencer nossos corações de fazer ou não alguma coisa esta noite. Eu quero que nós realmente aproveitamos o que Paulo diz. Examine-se. Vê se você está na fé. A questão mais importante da sua vida. Vê. Você não tem que responder para mim. Você não tem que confessar para a igreja. E isso é uma questão entre você e Deus. E se a resposta verdadeiramente é não, eu não tenho. A minha vida não tem mudado. Eu não sinto a presença de Deus na minha vida. Eu não desejo mudar a minha vida. Eu estou contente do jeito que eu sou. Eu oro para você que o Espírito Santo comece a convencer você do seu pecado. Porque a pessoa não pode ser salva se não, primeiramente, é convencido que precisa de um Salvador. Talvez está nos visitando hoje e não está convencido. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Essa é uma obra do Espírito Santo, para convencer o mundo do pecado. E quando Deus começa a mexer com seus pensamentos, mexer com o seu coração, com a sua consciência, pesar sobre ti, eu quero que você lembre, essa é Deus. Isso é Deus invadindo a minha vida, porque Ele me ama e não quer que eu permaneça em pecado, longe dele. Essa grande oportunidade, esse momento aparece para todos. O momento que nós sentimos algo que nunca sentimos antes. Uma pressão de fazer coisas melhores. De seguir algo que eu nunca quis seguir antes. De querer abrir esse livro que eu nunca podia entender antes e eu quero buscar Cristo, não através de sonhos, não através de revelações, não através de outras pessoas que vai dizer o que Deus acha, mas eu quero buscar aqui quem é Deus e o que Ele promete para a minha vida. Quando nós chegamos a esse momento, isso é o Espírito Santo, isso é Deus chamando, ligando uma luz na sua vida para chamar você mais perto. Tomara que todos nós vamos ouvir, vamos sentir isso, que esse é o amor de Deus nos chamando. Se você hoje à noite já é crente, já é cristão, já entregou a sua vida, já fez uma declaração da sua fé, que tipo de fé que é? Nosso alvo é, pelo menos no final desse ano, que todos os membros, seja membros antigos, seja membros novos, todos estão levantados, vivendo uma vida visível, transparente, fazendo o nome de Cristo famoso. E isso eu desejo para todos nós. Semana passada nós comemoramos Páscoa. Fizemos a cantata, a música, o teatro, terminando com a ressurreição de Cristo. Mas Jesus não terminou a sua obra com a ressurreição. Ele voltou para o céu, mas um dia Ele voltará para nos buscar. Eu estava lendo uma coisa interessante essa semana. A Bíblia diz que quando ele e as pessoas entraram no sepulcro, onde Jesus foi deitado, que a roupa de Cristo, que foi colocado nele, na preparação para o túmulo, essa roupa foi encontrada dentro do túmulo. E como foi encontrado essa roupa? A Bíblia conta para nós.
diz que essa roupa de Cristo foi dobrada certinho e deixado lá no túmulo. Estava lendo sobre os costumes do dia em que Cristo vivia, costume de comer, de jantar. O costume foi assim. Tem costumes pouco assim também no Brasil. Mas o costume foi assim. Quando você termina de jantar, você pega o seu guardanapo e quando termina você joga tudo assim bagunçado, joga do lado. Isso significa que você acabou. Eles podem vir, pegar os pratos e levar embora. Mas se você tem que sair da mesa, e você pega o seu guardanapo, e você dobra certinho e deixa no prato, isso significa que você não terminou ainda. Você saiu, mas você vai voltar. Jesus dobrou a sua roupa. Ele não terminou ainda com o seu trabalho. Ele vai voltar ainda. E uma questão que ele falou, falando sobre esse dia da sua venda, da sua volta, ele diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar a esse mundo, ele vai achar algum fiel na terra? Será que está falando sobre nossa geração? Será que Jesus vai voltar antes que nós morremos? E ele estava em dúvida sobre nossa geração, se vai achar alguém fiel? Vamos levantar nossa mão. Vamos dizer: eu estou aqui. Eu sou fiel. Eu vou permanecer fiel até a minha morte ou até a volta de Cristo. Não faz mal o que acontece primeiro. Eu vou ser fiel. Porque eu tenho fé justificável. Eu tenho fé visível. E eu quero mostrar para Deus que eu estou aqui para valer. Para ser usado. Para ser um instrumento, um vaso de honra na sua casa. Se isso é seu desejo, entregue a sua vida hoje à noite para cumprir, que eu sei com certeza que isso é a vontade de Deus em todas as nossas vidas.